Eu escolhi compartilhar com vocês sobre a minha experiência com Access Consciousness. Essa ferramenta maravilhosa que Gary Douglas trouxe para nós. E eu comecei a ficar fascinada com isso desde que eu escutei a Débora Bica falando aqui no YouTube mesmo. E eu comecei a me interessar. Fui lendo livros do Dr. Dan Heer, do Gary Douglas, até que eu cheguei a uma facilitadora maravilhosa chamada Roberta. Eu escolhi correr minhas barras com ela quando eu pesquisei no site mesmo do Access Consciousness, escolhendo uma pessoa para que eu tivesse certeza que eu estava indo para mãos responsáveis. Roberta me recebeu num sábado extremamente chuvoso, de uma maneira incrível. Eu escolhi num dia, ela tinha vaga para o próximo dia para correr minhas barras e eu fui. Resolvi ir sem grandes expectativas. Eu não tinha pesquisado sobre o que era correr as barras, mas eu já entendia o que era o Access Consciousness. Durante todo o processo, ela conversou muito comigo, me deixou muito tranquila, que era algo tranquilo, sem muito que se explicar. O que nós precisamos é experienciar. Deitei numa maca, Roberta, com toques muito simples, muito sutis, vai tocando nos pontos que correm as barras. E eu confesso para vocês que no primeiro momento, a única coisa que eu sentia era como se pequenas descargas elétricas estivessem acontecendo. Eu sentia um correr de verdade, mas falei, devo estar sugestionada por esse processo, não deve ser nada disso. Ok, dentro do processo eu estive consciente, mas profundamente relaxada, um ponto parecido com o que eu sinto quando eu vou fazer meditação. Ok, fiz todo esse processo, foi muito gostoso. De repente, enquanto ela tocava as barras, num determinado momento, todos os sons desapareceram. Foi como se eu tivesse me teletransportado dali para um outro lugar que eu não sei dizer para vocês aonde era. Nessa hora, o que eu comecei a experienciar foi um vazio muito grande. Foi um lugar onde parecia que não havia absolutamente nada e eu compreendi dentro do meu subconsciente que aquele lugar era um vácuo quântico, como se fosse isso. E nessa hora eu falei, mas se isso aqui é o vácuo quântico, eu posso criar qualquer coisa. E aí eu disse, maçã. Instantaneamente na minha frente surgiu uma maçã, a mais bonita que eu já tinha visto. E eu falei, tá, mas maçã é algo que existe e é algo pequeno, mas se aqui é o vácuo quântico, posso criar qualquer coisa. E eu disse, castelo. Imediatamente na minha frente se materializou um grande castelo. Mas nessa hora eu falei, mas um castelo é algo que eu já vi. O vácuo quântico é um lugar onde pode surgir qualquer coisa. E isso tudo, nesse tempo que eu estava deitada na maca em frações de segundos, serão milhares de pensamentos assim, que não eram bem pensamentos, eu não consigo traduzir para vocês exatamente o que é, são sensações. Nessa hora que eu achei mais impressionante, foi que eu falei, tá, mas um castelo é algo que existe, então eu tô sugestionando, criando, eu falei, não, mas um castelo com janelas muito modernas eu nunca vi. E imediatamente o castelo se remodelou e colocou janelas extremamente modernas, nada combinava com nada. Ok? Tá bom, mas mesmo assim, é o impossível. As torres poderiam dar um nó, ficar tortas, todas elas. E imediatamente esse castelo se materializou dessa forma. Aquilo foi para mim uma grande brincadeira, um momento onde eu relaxei e experienciei. Quando eu voltei não, né? Que eu ainda estava lá. Mas quando eu me vi encerrada a sessão, expliquei, contei tudo isso para a Roberta me disse de alguns pontos nas barras que foram mais intensas. Para eu explicar para vocês, gente, quando se toca nessas barras, o facilitador ou praticante de barra, ele sente na ponta dos dedos algum tipo de sensação que lhe diz se aquela barra está correndo mais ou correndo menos, como a gente fala dentro do Access.
E essas sensações demonstram que essa barra ela estava com mais intensidade de energia acontecendo ali. Uma das barras que eu me lembro que ela me falou a de controle, foi uma que ficou muito tempo. E, gente, eu sou extremamente controladora. Às vezes eu demoro muito para cocriar coisas na minha vida por conta de ser tão controladora das coisas que eu quero que seja daquele jeito. Eu não entendo, às vezes, que se eu soltar um pouco mais, as coisas vão acontecer mais fáceis. E isso é um processo, é um trabalho que eu vivo no dia a dia. E ela falou exatamente dessa barra, uma pessoa que não sabia absolutamente nada sobre mim. Ela me conheceu naquele dia, na hora da sessão. Então, foi muito legal. E teve outras barras que também demoraram um pouco mais para passar, e ela foi me explicando tudo, e foi muito incrível. Ok, saí dali, fui, me permiti viver aquele dia, coisas que eu nunca fiz. Eu tinha que trabalhar naquele dia, e eu simplesmente falei, eu não vou abrir meu negócio hoje. Eu vou encerrar hoje, porque eu vou me permitir dar esse dia livre, para eu realmente curtir. E foi delicioso eu experienciar um dia tranquilo, ótimo. No dia seguinte, passado, e aí, como você está? Minha filha me perguntando, e eu disse, parece que não aconteceu nada, tá tudo bem. Passado mais alguns dias, eu decidi fechar de verdade um negócio que há muito tempo eu dizia que eu queria fechar, mas havia algo em mim que me impedia de encerrar esse projeto. E nos últimos tempos eu cheguei para ela e falei, nós vamos encerrar. Ela olhou para mim e falou, vamos? Eu falei, vamos. Eu tenho certeza, e dia tal é o último dia. E nós fomos lá e encerramos. Passados isso, algumas pessoas se aproximaram de mim, outras se afastaram de mim. Passado isso, o meu posicionamento, até falei isso na minha rede, no meu Instagram, explicando para as pessoas que o meu jeito de agir parece que retomou uma força que eu não lembrava mais que eu tinha, uma segurança que eu tinha na forma de agir. Parece também que eu estou me permitindo voltar mais o controle. Vou dar um exemplo para vocês de algo que eu soltei o controle e que tem feito total diferença. Nos meus negócios, eu geralmente sou muito controladora e eu tento levar tudo a ferro e fogo demais. Eu sou muito rígida, às vezes, até com meus horários, do que eu trabalho da minha casa, com horários agendados. Os meus negócios funcionam a partir da minha casa, então eu posso ser um pouco mais flexível com as minhas horas. E era algo para mim impensado. Eu vivia com uma rigidez de acordar no horário X, fazer tal coisa. E essas coisas mais me prejudicavam do que me ajudavam. A disciplina, ela é importante, gente. Eu vou dizer isso sempre, porque eu acredito nisso. Mas ela tem que ser uma disciplina com um porquê embutido atrás. Não estava acontecendo isso. Eu não estava vivendo aquela disciplina com um porquê. Eu estava vivendo uma disciplina porque os gurus disseram que era para fazer isso, porque eu li um livro que dizia que era assim que deveríamos agir. Essas coisas todas, sem eu entender se aquilo fazia sentido de verdade para esse meu eu maior. Eu estava lendo livros, fazendo formações e estudando exclusivamente para ensinar e ajudar outras pessoas. E eu não estava fazendo isso por mim. Desde que eu corri minhas barras, eu comecei a fazer coisas por mim. Estudos, processos. Se vocês quiserem, eu até compartilho com vocês o último que eu experienciei, que foi a ativação da energia Kundalini, que foi outra coisa maravilhosa que eu vivi. Então, eu estou me permitindo acessar coisas, lugares, situações que antes para mim eram um pouquinho mais resistentes. Eu tinha uma resistência maior, sendo que eu já venho estudando há muito tempo, quem me acompanha bastante sabe, Dr. Joe Dispenza,
Joy Vitale, eu tenho estudado Abraham Hicks, e eis que chega em minhas mãos, depois do Dr. Hélio Couto, o Dr. Jean-Pierre Garnier Mallet, que traz uma teoria nova sobre o duplo. E eu comecei a experienciar isso também, que isso também é um outro vídeo que eu tenho que fazer, que eu vou falar para vocês sobre a minha experiência com o duplo, sobre o acesso que eu tenho hoje ao campo de infinitas possibilidades, e que eu tenho ajudado as pessoas a entrarem nesse ritmo, nessa nova frequência de pensamento, de mentalidade, e tem mudado vidas. As vidas que eu também tenho mudado através das barras, porque depois que eu experienciei as barras, eu fui me tornar uma facilitadora, eu busquei a formação e eu posso correr as barras das pessoas agora, porque foi transformador para a minha vida. As barras a gente só consegue fazer pessoalmente, um a um. Então, formas que eu tenho de ajudar as pessoas é através dos meus canais de atendimentos online, onde eu consigo contribuir para que aquela pessoa expanda também sua consciência para acessar alguns níveis que eu tenho acessado através da expansão da minha consciência. Eu acho que esse vídeo já ficou bem longo, mas eu queria muito compartilhar com vocês essa minha experiência com as barras de Access, com Access Consciousness e com todo este mundo fantástico, mágico e maravilhoso que nós temos disponível para a gente e que por vezes a nossa mente racional nos boicota dizendo que isso não existe, que isso não é possível. E eu tô aqui para dizer para vocês, sim, é possível. Eu sou a pessoa transformada que vos fala nessa calma, nessa tranquilidade, nessa paz e com coisas mágicas acontecendo na vida dela todos os dias. Eu estou criando coisas espetaculares todos os dias na minha vida, de uma maneira fácil, leve, tranquila. Então é possível. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar. Eu espero que faça sentido para vocês. E se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma sugestão, deixa aqui embaixo que eu vou adorar saber. Se não é inscrito, fica aqui meu convite. Se inscreve, vem para dentro. Vamos expandir nossas consciências.